Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, programa especializado em esoterismo, ocultismo, paraciências e realismo fantástico. E hoje abordando uma vez mais um tema que voltará muitas vezes porque é fascinante, é fantástico: ufologia. Para isso, nós convidamos provavelmente aquele que é o maior realizador de eventos ufológicos em nível de mundo e um dos maiores nomes também em nível de planeta na ufologia, que é o Rafael Cury, praticamente uma lenda da ufologia brasileira contemporânea e que gentilmente aceitou conversar conosco sobre esse tema. Tudo bem com você, Rafael? Tudo bem, Jamil. Prazer estar aqui. Prazer. Parabéns, né, a você, a toda a equipe por essa iniciativa e fico muito feliz de estar aqui podendo contribuir um pouquinho. Nós aqui nos sentimos honrados, viu, Rafael? Porque, como eu disse na abertura, você é uma das lendas do meio. Muito obrigado. Primeira pergunta, Rafael: como é que começou essa paixão toda por ufologia? Então, eu costumo dizer que eu vou despertar para o tema, que vai completar agora, em fevereiro, 35 anos. 35 anos. Eu comecei a me interessar pelo assunto junto com um grande acontecimento ufológico aqui no Brasil, que foi o voo da VASP. Ah, o O famoso. voo 169, famoso da Sim. VASP, né? Eu falei, o que é isso aí, né? Você pode falar um pouco desse voo depois, Claro, pra gente? O que aconteceu? Foi a partir desse momento que eu passei a me interessar pelo tema. O voo da VASP, rapidamente falando, foi no dia 8 de fevereiro de 82, um voo que fazia Fortaleza, Rio de Janeiro, e num determinado momento, já era no início da madrugada, o piloto Gerson Maciel de Brito, ele acordou eu ia falar acordou a tripulação, estão todos mortos, né? Acordou os passageiros, porque era um voo de madrugada, e dizendo, se vocês tiverem a oportunidade de olhar para determinado lado do avião, vocês vão ver um objeto não identificado e tal. Todo mundo viu, foi aquele alvoroço, e ele teve a sabedoria de manter contato com a base em Brasília, que era o Sindacta 2, e Sindacta 1, melhor dizendo, em Brasília, que confirmou a presença nos radares. Houve a confirmação. Houve a confirmação do Sindacta, a presença do objeto. Outros voos que estavam próximos também foram testemunha naquela mesma região. E após o pouso do avião, várias pessoas se manifestaram, e o Gerson Maciel de Brito passou a ser uma pessoa super requisitada em eventos e declarou o que viu, né, naquela. E a partir daí houve o seu Meu interesse início oficial no tema. Não parei mais, 24 horas, eu respirava ufologia nesse momento. Dia seguinte, eu me lembro que eu fui até as livrarias Guignone, Sim, as famosas, saudosas. O que tem de ufologia? E comprei todos os livros que tinha lá. E passei a pesquisar o fenômeno até hoje. Rafael, eu falei que você provavelmente é o maior realizador, eu não conheço outro, de eventos ufológicos e paracientíficos também em nível de mundo. Quantos eventos? Você tem mais ou menos ideia? Olha, eu tenho uma ideia de mais de 200 eventos já realizados. Não existe nenhuma série tão duradoura quanto a realizada aqui em Curitiba. E o nosso evento ufológico também é itinerante. Ah, sim, você faz Já fizemos em outras cidades, em outras capitais, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, em várias outras cidades. E também mudamos de nome, né? Fomos nos adaptando. Nós começamos com o Congresso Brasileiro de Ufologia Científica, depois fizemos outros tipos de seminários. Hoje nós estamos na 25ª edição do Diálogo com o Universo, que não fala só de ufologia, mas fala de ciência e espiritualidade também. Então já são aí 30 e tantos anos aí de... E você mantém, de certa forma, embora seja itinerante, Curitiba meio que como uma sede, um quartel-general? Virou a capital desses eventos, né? E existem outros, a gente sabe, são raros, mas existem, mas a gente... Curitiba, principalmente no Carnaval, é ponto de encontro. Já há mais de 20 anos, que é ponto de encontro, as pessoas se deslocam no Brasil inteiro para virem aqui se confraternizar e se atualizar com respeito a essa temática. Nós vamos falar mais para o final do programa especificamente sobre esse evento, né, que é o próximo, né, Diálogos com o Universo, agora no Carnaval. Mas antes disso, fala um pouquinho, você fundou o NPU, o Núcleo de Pesquisas Ufológicas, né? Exato. Que é uma referência mundial também no tema. Fala um pouquinho ainda está ativo, as pessoas podem se afiliar, como é que funciona isso? Na verdade é assim, todo pesquisador iniciante, isso lá nos idos dos anos 80, tinha que ter uma entidade representativa, né, para você poder fazer seus contatos. Existem muitos pesquisadores que são reconhecidos hoje pelo seu próprio nome, não por representarem uma entidade, mas a gente criou o NPU justamente para que tivesse uma personalidade jurídica, para poder organizar os eventos.
E o NPU ainda está em atividade, mas hoje a gente foca mais no trabalho do Instituto Galileu Galilei, que é uma espécie de entidade que agrega todos os demais. Eu tenho também o SAMA, que é o Serviço de Assistência ao Meio Ambiente. Então o Instituto Galileu Galilei é uma espécie de carro-chefe. Tem inúmeros projetos, o Instituto em andamento, a ufologia faz parte em alguns projetos importantes. O NPU teve seu auge na realização do primeiro Fórum Mundial, junto à LBV, quando nós lançamos, nós do NPU, primeiro Fórum Mundial de Ufologia. Foi feito o projeto pelo NPU, hoje copiam, né? Mas tudo bem, tudo que é bom tem que ser copiado. E nós também criamos a campanha Discos Voadores de Reconhecimento Oficial já. Então, é dessa campanha que eu quero falar, porque você é pioneiro, né, nisso, né, exigindo das instâncias governamentais abertura de arquivos sobre fenômeno OVNI. O que foi conseguido até agora com relação a isso? Então, quando nós fizemos o fórum da LBV, a gente convidou outros colegas, amigos, ufólogos, e fizemos com grande sucesso o maior evento da história da ufologia brasileira. Talvez do mundial. Foi uma semana na LBV, onde a gente bateu nessa tecla, né, na busca pelo reconhecimento oficial, a exemplo de outros países. E depois nós tivemos houve o aprimoramento desse projeto, com a campanha UFOS Liberdade de Informação Já, que, claro, foi muito melhorado o nosso projeto e com praticamente os mesmos pesquisadores. E nós conseguimos, de uma certa forma, um reconhecimento por parte do Comando da Aeronáutica. Foi quando, em 2005, nós fomos recebidos, um grupo de 6 ufólogos foi recebido em Brasília. Vocês estiveram lá em Brasília? Estivemos lá no Alto Comando da Aeronáutica, a convite do comandante da Aeronáutica, a convite do comandante do Condabra, do Sindacta. Visitamos as instalações do Sindacta, do Condabra, tivemos acesso aos arquivos secretos, parcial, né? Que fantástico. Parcialmente, uma equipe do Fantástico da Rede Globo nos acompanhou, e foi um grande salto, porque ali houve uma espécie de reconhecimento por parte da Aeronáutica ao trabalho dos ufólogos, à existência do fenômeno UFO. Eu me lembro muito bem quando ocorreu o maior caso da ufologia brasileira, na minha opinião, que foi um incidente envolvendo os caças no dia 19 de maio de 86. A noite oficial dos OVNIs, né? A noite oficial dos OVNIs. Faz 30 anos agora. Faz 30 anos. Que a Aeronáutica negou, não. No primeiro momento eles admitiram, depois eles recuaram. E lá estávamos eu e mais 5 ufólogos convidados olhando os arquivos. O depoimento dos pilotos, fotografias, uma série de material da Operação Prato e do 19 de maio de 86, da Noite Oficial dos Discos. Nossa, isso é momento ontológico histórico, né? Para entrar para a história da ufologia mundial. Eu me lembro que o Luiz Petri, que é o editor do Fantástico, ele não pôde fazer uma entrevista com todos os ufólogos, mas ele, nos bastidores, ele falou: o que representa esse momento para você? Ele me perguntou, né? Não foi gravado isso, foi uma conversa de bastidores. Eu falei, isso aqui, para mim, esse momento de visitar o Comando Aeronáutica, de ver um trabalho reconhecido, é como se eu estivesse ganhando meu diploma universitário em ufologia. Que coisa. Só que eu quero a pós-graduação. E o que seria a pós-graduação? O reconhecimento por parte da ciência. Tá. E você tem militado nesse sentido, porque Exato. Os eventos do Rafael, é bom que se diga, de um tempo para cá, seguindo essa linha, tem trazido cientistas reconhecidos, astrônomos, cosmonautas, astronautas. Fala um pouquinho para nós. São praticamente 100 nomes internacionais já que circularam pelo Brasil. Você poderia destacar um ou dois? Olha, nós trouxemos cosmonautas russos, nós trouxemos o astronauta Edgar Mitchell numa parceria com a LBV. Eu participei não era um evento meu, mas eu estava na organização também. Nós trouxemos vários cientistas de renome, artistas. Todos reconhecendo o fenômeno. Todos comprometidos com a temática do fenômeno UFO, né? Tivemos militares, generais, astronautas. O Marcos Pontes, astronauta brasileiro, esteve também no nosso congresso, dando seu apoio, seu depoimento. Assim, nomes expressivos da ufologia mundial estiveram aqui, como o Bud Hopkins, do Intruders, célebre, Dr. David Jacobs. São assim, eu lembro que assim, os seus eventos realmente eles trazem nomes célebres. Eu lembro, por exemplo,
da pessoa que foi, no qual se inspirou o filme Fogo no Céu, né? Que é o Travis Walton. Travis Walton, né? Para quem não assistiu, assista Fogo no Céu, um caso de abdução, né? Bastante Exato. dramático. Um Claro dos que mais reconhecidos. as licenças poéticas no filme, mas a pessoa na qual o filme se inspirou foi trazida pelo Rafael, aqui dá o seu depoimento. Inclusive muita gente não sabe, mas o produtor do filme homenageou o Travis Walton, ele aparece no filme. Tá brincando, é? Tem uma cena lá, para quem assistiu o filme vai lembrar, que há uma reunião na igreja onde estão questionando os amigos do Travis. Lembro. Vocês mataram o Travis, não sei o quê. Né? E o cara tá falando, não, ele é nosso amigo, ele desapareceu e tal. E nesse momento ele entra na igreja e senta na primeira fila ali, como se fosse um mero participante. O próprio Travis Walton. O próprio Travis Walton. Foi uma forma de homenagear, assim como Steven Spielberg, no filme Contatos Imediatos, e no final do filme ele homenageia um dos maiores ufólogos de todos os tempos, já falecido, que é o Joseph Allen Hynek, um astrônomo astrofísico. Padroeiro da ufologia, aparece né? no finalzinho do filme. Padroeiro, não. Sobre esse filme, Rafael, eu lembro que ele foi praticamente um ícone, né, nessas produções cinematográficas, né? E ele contou com a consultoria do Hynek. Consultoria. O Hynek era amigo pessoal do Spielberg. O Spielberg, quem não sabe, o primeiro documentário que ele fez foi para televisão sobre ufologia. Depois veio ET, veio Taken, veio tantos outros filmes, né? Então o Spielberg é um apaixonado pelo tema ufologia e era amigo do Hynek, pessoal, e o Hynek teve 3 consultores, na verdade 4, que era o casal Lorenzen, que eram especialistas em mutilações de animais ligados ao fenômeno UFO, o James Hurtak, que nós trouxemos várias vezes em nosso congresso. Lembro. E o Joseph Allen Hynek. O Hurtak, para quem não sabe, foi que fez o mantra, ou a musiquinha do filme Contatos Imediatos. Você tá brincando? Foi ele que fez? Você tá escutando aí, a gente colocou alguns trechos do filme. Foi o Hynek que fez. Sabe qual é o significado daquilo? Não tenho ideia. O Spielberg quis dizer o seguinte, qual que é a forma de contato nosso para com eles? Nós vamos falar em que língua? Quando eles descerem, quiserem se comunicar. Então foi através do som, um som mântrico. De fato. Por isso que tem a imagem, luzes e som. Tem todo um significado. Mas há um significado, muita gente não sabe disso. Eu também não sei, O quero saber. lá, digamos assim, muito tupiniquim aqui do jeito que eu tô falando, muito horroroso. Tá tocando aí pro pessoal. Yod He Vod He. O nome sagrado de Deus, Exatamente. na Cabala. Yod He Vod He. Nossa, olha, isso realmente é fantástico. É uma simbologia que tem dentro do filme. Né? E uma outra curiosidade que muita gente não sabe, isso eu soube numa conversa, num jantar, num congresso na Alemanha, que eu tive o prazer de sentar à mesa com o Hurtak. Tem no momento que, para quem lembrar do filme, que a nave está descendo lá, que chega toda aquela turma e ficam contemplando aquela nave. A nave mãe, né? Inclusive ali chega o Hynek. O Hynek aparece no filme? Ele aparece lá com o seu charuto lá, né? Charuto não, cachimbo. E aquela nave descendo. O Spielberg ele faz uma tomada aérea e filma atrás das pessoas. O que tem atrás das pessoas? Tem uma imagem, é uma sombra de uma espécie de cruz no sol. Há algumas pessoas que dizem que houve uma proibição nessa versão, depois foi liberada e tal. O que o Spielberg quis dizer com aquela imagem? Que as pessoas estavam deixando uma era cristã e entrando numa nova era. Que coisa. Em contato com seres espaciais e tal. Isso era uma simbologia do filme. Fantástico. Reveja o filme, inclusive nós temos agora em versão HD, digitalizada, né? Os efeitos ficam até ainda mais impressionantes. Rafael, um recorte da pesquisa que você realiza, inclusive eu lembro que você sempre enfatizou muito a questão, porque existem escolas, linhas na ufologia, né? Mas a sua parece que sempre foi ufologia científica, se não me engano, né? Primando pelas pesquisas e tal, com metodologia aproximada da ciência. A questão dos implantes extraterrestres, eu queria te perguntar, são reais e o que se tem, porque parece que até médicos e cirurgiões envolvidos nisso. Então, antes de responder especificamente a tua pergunta sobre essa questão dos implantes, essa posição de ciência, holismo, ufologia espiritualista, né, dentro dos meus eventos eu sempre deixei muito em aberto, né, para todos. Sim, muito democrático sempre. Eu entendo que a resposta ao fenômeno UFO está dentro do contexto científico. Certo. Apenas isso. Não há nenhum desmerecimento, muito pelo contrário, eu sou um ativista dos movimentos científicos e espiritualistas, você sabe disso. Comprovadamente. E inclusive nos meus eventos sempre há uma temática muito forte para o lado espiritualista. Mas se a gente está esperando uma resposta, como eu te disse há pouco, eu quero minha pós-graduação. Quem vai dar essa minha pós-graduação é reconhecimento da ciência.
É uma sensação que eu tenho através das minhas pesquisas, né? E dentro desse contexto da ciência, há um aspecto muito importante que são as chamadas provas. E eu costumo dizer, não existem provas na ufologia, existem evidências, indícios. Porque a partir do momento que algo está provado, não se discute mais. Sem dúvida. Então nós não trabalhamos com provas. Acabou a discussão. Indícios e evidências. Fortes. Nesse contexto de indícios e evidências na visão científica do fenômeno, nós temos os implantes extraterrestres, que é algo palpável, material. E eu tive o prazer de trazer ao Brasil algumas vezes o Dr. Roger Liro, médico, cirurgião, e outros pesquisadores dessa temática. E é impressionante casos contados por eles. É verdade que a composição desses objetos implantados, quando é estudado, aponta às vezes até para materiais que não são terrestres? Exatamente, tem um documentário, não me recordo agora o nome aqui, mas se eu lembrar até o final da nossa entrevista eu falo. Comprovado, eles estão entre nós, lembrei. Ah, comprovado, eles estão entre nós, é um documentário. Tem nas locadoras, é uma superprodução apresentado pelo ator Robert Davi, e ali mostra um dos trabalhos do Dr. Roger Lear. É impressionante, ele mostra todo o processo. A conversa com a pessoa supostamente abduzida, ela dizendo que ela tem sensações de que há algo no corpo e como foi que aquilo apareceu. Aí eles fazem uma radiografia no dedão, comprovam a presença de um fragmento, mostram todo o processo cirúrgico, a retirada do fragmento, e é levado para um laboratório do Texas, onde o cientista diz: eu fiz a pesquisa sobre a composição desse fragmento, e no meu banco de informações, que tem 65 mil metais e combinações de metais, não encontrei nada que se assemelhe a isso. Que coisa. Então isso é uma coisa fantástica, né? É como você falou, é uma evidência, mas quase que irretorquível, né? Exatamente. E existem inúmeras pessoas que sofreram esse processo de abdução. Existem pessoas que foram curadas. O caso da Linda Cortilha é fantástico. Linda Cortilha? Linda Cortilha, ela foi abduzida no centro de Manhattan de madrugada, o disco parou do lado do prédio dela, levaram ela. Lá embaixo, passando de carro, quem? Javier Pérez de Cuellar. Na época, secretário-geral da ONU, foi testemunha ocular. Você está brincando? Quer dizer que o então secretário-geral da ONU, na época, viu a nave abduzindo a pessoa? Exatamente, e ela foi devolvida, não me recordo agora qual o problema de saúde que ela tinha, que era grave, e ela foi curada pelos extraterrestres, depois foi devolvida. Caso pesquisado pelo saudoso Bud Hopkins. Bud Hopkins, né? Grande nome. Hopkins, que fez eu recomendo que assista o Intruders, que mostra pelo menos 2 casos de mulheres que foram abduzidas e foram fecundadas artificialmente. Como é que você vê o antológico caso Vilas Boas aqui, que seria... Você acha que pode ser real aqui? Olha, foi o primeiro caso de abdução de um ser humano no mundo. No mundo? No mundo. Eu não sabia. O que eu poderia colocar do caso Vilas Boas, você veja, existem várias curiosidades. Mas eu queria colocar aqui uma curiosidade que nunca foi muito bem explorada e nunca foi provada. Então, eu tenho que ser honesto e correto com aquilo que eu vou falar claro. Aqui. Não há comprovação disso, mas há muitas informações de que isso aconteceu. Como era o único caso, até então, de abdução, o governo americano teria convidado o Antônio Vilas Boas e seu médico, que o caso foi pesquisado por um médico famoso, chamado Olavo Fontes. Puxa vida. Ele foi o principal pesquisador do caso, Antônio Vilas Boas. Ambos foram convidados para irem até os Estados Unidos. Fazer o quê? Terem acesso ao interior da nave de Roswell. Você tá... Então, havia tido a queda da nave em Roswell em 47. Sim. Antônio Vilas Boas havia sido abduzido em 52, portanto o único. Eles queriam saber, Rafael? Foi no interior de Goiás, né? No interior de Goiás, exato. Ou Minas, agora me deu um branco aqui, Gil, desculpe. Mas foi numa dessas duas, eu acho que em Minas, se não me falha a memória. Muitos casos e muitos anos, né? Não, mas se tornou mundializado. Mundializado. Porque eu vi periódicos dos Estados Unidos, da Rússia, citando, né? O mundo inteiro. E ele sentiu uma compulsividade muito forte para se instruir depois disso. Ele se tornou um famoso advogado em Brasília, depois do Antônio Vilas Boas. E eles foram lá justamente para entrar dentro da nave de Roswell, para ver se havia semelhança com o que ele havia visto na sua abdução aqui no Brasil. Rafael, não é o caso de te perguntar se nós estamos sendo visitados, que a gente já sabe a resposta, né? Pelos teus anos de ufologia, a resposta é afirmativa. Mas você, com todo esse tempo, você pode nos adiantar por quê? O que eles querem conosco? Nós estamos aí sendo preparados para um contato geral? Olha, existe um livro chamado Os Observadores. Os Observadores. Eu acho que responde a tua pergunta.
Então está Penso que nós respondido. estamos sendo observados. Claro que não é tão simples assim a resposta. Existem dentro da temática ufológica o estudo da tipologia desses seres. E nós sabemos que existem seres de variadas formas. Sim. E também de comportamentos diferentes. Existem os chamados amistosos, os indiferentes e os agressivos. Existem os agressivos. O que demonstra várias civilizações nos visitando. São vários, talvez, os objetivos. Pô, os agressivos nos agridem. Sim. Né? Os amistosos nos observam, né? Nos ajudam. E os indiferentes não se manifestam. Então, é muito cedo para se ter uma ideia definitiva do porquê que eles estão aqui, o que eles realmente querem conosco, se em breve ou não vai haver algum contato pleno e global. Isso é uma coisa que a ufologia busca ainda. Você é pai de uma das melhores frases que eu conheço sobre ufologia, e engraçada também, muito engraçada, porque existe aquela célebre rixa entre astrônomos e ufólogos, assim como tem entre astrônomos e astrólogos, né? E você sempre falou uma coisa, né, que os astrônomos, não, mas estamos cansados de olhar as estrelas e nunca vimos nada, né? E você fala, claro, não vai ver porque eles estão sobre as nossas cabeças. Você ainda mantém essa frase? Não, era um absurdo, né? A tese de alguns astrônomos, eu observo você, eu nunca vi nada. Imagina uma nave parar bem naquele ponto do espaço que ele está observando com seu telescópio. Tudo bem, se ele tiver um binóculo, é mais fácil de observar, né? Mas telescópio, você está observando um ponto específico. E longe, né? E longe, não tem sentido. Mas eu queria te dizer o seguinte, Jamil. Como organização da ufologia chamada civil, né, os ufólogos, a mídia não tão sensacionalista hoje, Sim. Essa visão dos astrônomos, dos cientistas é outra hoje. Sim, tanto que você está convidando esse pessoal para Com depor, né? certeza. A gente tem vários astrônomos, astrofísicos. O Dr. Thomas Van Fladdern, que faleceu recentemente, ele deu uma declaração bombástica. Quem que ele era? Ele era, na época, né, ele faleceu há pouco tempo, ele era o chefe do Observatório Naval dos Estados Unidos, astrofísico de renome, sobre aquelas famosas figuras marcianas, o rosto. Ah, sim, o que você tem sobre isso? Ele diz o seguinte, as chances daquelas imagens serem artificiais, né, são de serem naturais, desculpe, é de 1 em 1 bilhão. Ele falou isso, chefe do Observatório Naval dos Estados Unidos, quer dizer, não é qualquer um falando. Um astrofísico falando, e outros tantos, Brian Larry, astronauta, tantos defendem que é o Dr. Hurta. Você me contou uma vez que parece que o chefe do Observatório do Vaticano reconheceu o fenômeno UFO, é verdade? Sim, existem alguns padres e teólogos do Vaticano que são responsáveis por declarações no campo da ufologia liberadas, autorizadas pelos papas. O principal papa que abriu um pouco esse contexto foi o João Paulo II. E os demais continuam dando essa liberdade. O atual chefe do Observatório dos Estados Unidos é José Gabriel Funes. Dos Estados Unidos ou do Vaticano? Desculpe, do Vaticano. Sim. Ele é um astrônomo, né? Então, ele é astrônomo, chefe e padre. Olha. Ele fala abertamente, os extraterrestres existem, são nossos irmãos. Que coisa. Frase forte, hein? Muitos tem o padre Coda, o senhor Conrado Balducci, amigo pessoal do Papa João Paulo II, já deu palestras em congresso de ufologia. A coisa é outra hoje, tá tendo uma outra visão. Quer dizer, simplesmente duvidar a priori é uma prova de ignorância, né? Pelo menos alguma coisa está acontecendo, vá pesquisar. O ceticismo, eu sempre disse isso, o ceticismo das pessoas está profundamente ligado à falta de conhecimento. A partir do momento que uma pessoa estude, pesquisa, ela deixa pelo menos uma porta aberta para a possibilidade do fenômeno ser real. Sem dúvida. Falta conhecimento. Rafael, o que você pode falar rapidinho? Nós sabemos que algumas missões do homem ao espaço, né, as missões Apollo, etc., foram acompanhadas, monitoradas. Pode falar um pouquinho pra gente? Olha, ninguém melhor do que o próprio chefe do projeto Apollo, também saudoso, Maurice Chatelain, que declarou em vários livros, todos os voos tripulados dos Estados Unidos ao espaço foram acompanhados por UFOs. Ele falou isso? Ele falou isso, está declarado, está em livros, e ele era o chefe da equipe de astronautas. Então ele sabia o que ele estava falando. Não bastasse isso, astronautas famosos, como o Edgar Mitchell, que morreu há pouco tempo, que era saudoso e meu ídolo, digamos assim, que foi um dos 12 homens a pisar na Lua, se não me falha a memória, o 7º homem a pisar na Lua, no Apollo
14, né? Você trouxe ele algumas vezes, né? Ele pro veio, Brasil, né? Na verdade, o Mitchell veio uma vez no nosso evento lá da LBV. Da LBV, no Fórum Mundial. Fórum Mundial de Ciência e Espírito. Tá. E lá deu profundas declarações impactantes, né? Ele era contra a política de acobertamento, essas coisas, né? Eu trouxe cosmonautas também. Cosmonautas russos. O Alexander Lazutkin, que ficou quase 200 dias a bordo da Estação Mir, ele fala de experiências que ele teve ali fantásticas. Até curiosamente, posso contar rapidamente aqui, ele não tem uma ligação direta com o fenômeno UFO, mas cada um interprete como quiser. Ele falou que num determinado dia lá na borda da Mir, lá no espaço, eles acordaram, os 3 cosmonautas que estavam lá, foram despertados por fumaça. Opa! Saindo fumaça. No interior da Mir. No interior da Mir. Ele falou, se você está aí dentro de casa, em terra, você abre janela, porta, aquela coisa. O que elas vão fazer lá? É verdade. Abrir porta, janela? Não tem como. Ele falou, ato contínuo, ele pensou, se os ETs existem, está na hora deles provarem e nos ajudarem. Ele falou, eu não sei se eles existem, mas eu estou vivo hoje aqui para contar essa história. Que coisa. Então ele faz uma insinuação que talvez tenha acontecido alguma coisa. Auxiliado. Assim como o pessoal da Apollo 13 também tem uma certa ideia de que eles podem ter sido ajudados a voltarem à Terra. Rafael, no finalzinho do programa, algumas perguntas finais. Primeiro, você teve algum avistamento, alguma experiência pessoal? Sim, avistamento sim, uma única vez, em 2003. Eu vi um bumerangue nos céus de Curitiba, um objeto em forma de bumerangue, foi a única coisa que me impressionou, em que eu posso caracterizar realmente como objeto voador não identificado. Estava com outras pessoas, inclusive um deles, uma das pessoas estava comigo no alto de um prédio no centro de Curitiba, era piloto de aeronáutica, piloto de helicóptero da aeronáutica, e ele também ficou impressionado com o que viu. Perfeito. Rafael, eu tenho uma coisa para te mostrar agora no finalzinho, porque você faz parte da minha vida e da vida aqui também de um dos nossos colaboradores, né, de um dos nossos sócios, coworkers do programa, que é o Marcos Kuznick, também, né, nosso editor, que eu lembro na saudosa Livraria Esotera, na década de 80, nosso querido Franklin. Onde tudo começou. Onde tudo começou, né? É verdade. Então ali era o QG dos eventos. QG. E uma das coisas que colaborou para o nome do nosso programa foi isso aqui, Rafael, que eu tenho o prazer de te mostrar. Saudosa, né? Que está aparecendo para vocês aí. O Rafael lançou a revista Realismo Fantástico na época. Tem até uma notícia minha aí, na época eu estava militando pela libertação do Tibete, tem uma notícia sobre isso. Então, olha, como você acabou de falar uma gentileza de que eu faço parte da tua vida. Com certeza. E você faz parte da minha também, não só nessa área, mas também por uma grande influência que você fez para que eu me tornasse budista. Tá brincando? E para que hoje eu militasse muito na questão da consciência da paz e se fosse tivesse como ídolo hoje o Dalai Lama. Então, foi influência tua, e eu me lembro que você falou um pouco sobre isso, né? Não preciso nem... Nessa época você estava militando muito. Fico honrado, viu, Rafael? Espero que nossa amizade perdure, e não só isso, que você tenha muitos anos de vida e continue aí transformando as pessoas através dos seus eventos. Fala um pouquinho do próximo Diálogo com o Universo. Então, o Diálogo com o Universo, que reúne anualmente aqui em Curitiba personalidades, pessoas estudiosas na área de ciência, ufologia, ciência e espiritualidade. Vamos ter mais uma edição agora, estamos montando a programação, vai ser de 25 a 28. O site não está no ar, mas você pode anotar que daqui a alguns dias você pode acessar lá, que é o www.dialogocomuniverso.com.br. Lá vai ter toda a programação. Para uma das principais conferências que a gente já fechou é com Átila Martins. Átila Martins. Que justamente lançou os principais livros de ufologia aqui no Brasil, nos anos... Foi o editor da primeira revista de ufologia, que era a revista Discos Voadores. Depois ele lançou a Biblioteca UFO, que é uma série de revistas. Os Observadores, que eu falei agora há pouco, é um dos livros que ele editou. E o Átila vai trazer um tema que está sendo muito debatido hoje lá na campanha presidencial dos Estados Unidos, que é a política de acobertamento do fenômeno UFO. A Hillary Clinton está prometendo abrir arquivos. Ah, ela prometeu isso? E ele vai trazer uma mega conferência de quase 3 horas de duração só sobre esse tema de acobertamento. Olha, gente, então não dá para perder. Quais que são as datas mesmo? 25 a 28 de fevereiro, Carnaval, no Hotel Lison. Realidade Fantástica lá estará também para prestigiar você. Montar o estúdiozinho, vamos entrevistar todo mundo. Lá. Vamos entrevistar toda a galera. Rafael, de coração, obrigado.
Eu que agradeço, Timóteo. E faremos outras entrevistas com você. A obrigado. vocês que nos acompanham, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, se inscreva no canal aqui no YouTube e nos mande o seu e-mail ou deixe o seu comentário, sua sugestão de pauta aqui no próprio canal do YouTube sobre os nossos programas, né? Nosso objetivo é esse mesmo, trazer informações de peso, qualificadas, fundamentadas, como essas que você acabou de ouvir. Sempre lembrando que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.